Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez, nesse início de manhã, início de dia, para refletir com vocês no Evangelho do dia de hoje, que é proposto para nós, na nossa liturgia, e nos preparando assim para a nossa bênção do dia. Hoje é dia 3 de fevereiro, é um dia especial para nós, dia de São Brás, onde nós temos a oportunidade sempre de recebermos a bênção da garganta. Então vamos refletir o Evangelho de hoje e nos preparando para esse dia especial que nós temos aqui. Inclusive nós vamos ter na nossa paróquia também um momento, no final do dia, de bênção da garganta, aqui na Igreja Matriz, às 20 horas, também na comunidade de 15 de novembro e Santa Teresinha. Então, teremos missa nesses três locais em honra a São Brás, com a bênção da garganta. Então, convidamos todos que puderem e quiserem receber a bênção da garganta nesse dia. Então, hoje o Evangelho de hoje é de Mateus 5, 1-20, e traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e as correntes, mas ele as arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou qual era o nome dele. O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para Jesus não o expulsar da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns mil porcos, atirou-se dentro de monte abaixo para dentro do mar, onde se sufocou-se. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o que o endemoniado estava vestido e no perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e como os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, nós
podemos perceber aqui neste Evangelho de hoje que quando nós nos abrimos para acolher a graça de Deus na nossa vida, ouvir e acolher a palavra de Jesus na nossa vida, ela pode assim nos libertar de tudo aquilo que é deste mundo, mas também de todas as forças, principalmente das forças malignas, das forças contrárias àquilo que é a vontade de Deus. Nós ouvimos aqui, no início do Evangelho, nos relata que de muitas formas as pessoas tentavam reter, controlar aquele homem possuído por um espírito mau, mas não conseguiam, porque elas tentavam com as suas próprias forças, com suas condições. Mas a partir do momento que Jesus chegou, tudo mudou. Aquilo que parecia ser tão trágico, tão assim poderoso, tão fenomenal, que não tinha jeito de se controlar, Jesus, sem nenhum movimento, sem nenhuma reação, sem nenhum movimento, podemos dizer assim, sem nenhuma ação de Jesus, ele controlou aquele homem e mostrando assim que o poder de Deus é muito maior que o poder do mal. Às vezes nós damos muito mais importância para o mal do que para Deus. Damos mais ênfase ao mal do que a Deus. Damos mais ênfase ao mal do que ao próprio bem. Por exemplo, se a gente for ver o bem quando é praticado, é feito, parece que assim não tem importância, passa assim até despercebido. Mas o mal é sempre dado ênfase, sempre dado destaque, porque parece assim que o mal está sempre vencendo, está sempre dominando, inclusive já até venceu o próprio Deus. E o Evangelho de hoje mostra assim que o mal não tem vez nenhuma com Deus. O mal é como que um cachorrinho de estimação, que Deus estrala o dedo e ele fica sacudindo a colinha assim, igual o seu dono, É igual o cachorro, o animal, por mais feroz que ele seja, mas quando chega o seu dono, chama a atenção dele, ele já se acalma, e assim é o mal, Então, para mostrar assim para nós que o mal não tem vez com Deus. Se nós estamos com Deus, se Deus está conosco, por que temer o mal? Para que nós termos medo de enfrentar o mal? Por que nós ter medo e dar assim importância tão grande ao mal como se ele fosse mais poderoso do que Deus? Aqui está um grande exemplo para nós. Jesus chegou e tudo aquilo que parecia ser impossível foi controlado de forma tão tranquila, tão serena, porque aonde Deus está, a violência, a agressão, a maldade, tudo vai se eliminando, vai se sendo tirado do meio da nossa presença. Então aqui o exemplo bem claro, que aquele homem tinha sido tentado, tinham tentado de várias formas tentar controlá-lo, tentar dominá-lo para que ele pudesse deixar de fazer as coisas que ele fazia, o mal que ele fazia para as pessoas e até mesmo o mal que fazia para si. E de repente, diante de Jesus, aquilo que era tão poderoso, tão incontrolável, se tornou tão simples, tão assim, e que nem foi Jesus que disse, vai e faça isso, você pare com isso. Ele mesmo foi pedindo para Jesus. O próprio mal foi dizendo, olha Jesus, faça isso, não faça isso, reconhecendo que Jesus era poderoso, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus ele está acima de tudo, está acima de qualquer força, acima de qualquer mal. Então a palavra hoje quer nos ensinar, irmãos, que se nós temos Jesus presente na nossa vida, se nós nos abrimos para acolher a palavra de Jesus na nossa vida, ela vai nos dar a graça, a força que nós precisamos para vencer o mal ou os males da nossa vida. Nós vamos ter força para superar aquilo que são as provações, as dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa vida. E com a palavra de Deus, na nossa vida, ela vai também nos dar uma outra graça, que é um dom do Espírito Santo. É discernir na nossa vida entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. A discernir nesse mundo aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então peçamos hoje a graça de que o Senhor nos dê a força de nós, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, termos a consciência, a condição, a capacidade de superarmos os desafios, as dificuldades da nossa vida e sabermos
discernir aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia, aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.